Fala galera, professor Gustavo falando. Vou começar uma série de vídeos para esclarecer um pouco sobre a musculação, o famoso treinamento de força, né? E para começar essa série de vídeos, eu quero falar para vocês sobre algo bem interessante, que é a relação da musculação com os setores no qual ela atua. A musculação apresenta um leque enorme de opções de trabalho, né? Que tem alcançado bons resultados. Esses setores, por muitas vezes, setores da musculação, por muitas vezes, se confundem com os objetivos que os alunos buscam, que os clientes buscam ao iniciar o treinamento de força na academia, musculação propriamente dita, né? Como são muitas as possibilidades, os objetivos, eu vou optar por falar de algum deles que vem sido mais procurado na academia. Então, quais são os setores da musculação que vem sido mais procurado em academias, clubes e fitness centers? Bom, a gente tem o setor estético, temos o setor competitivo, profilaxia, ou seja, preventivo, reabilitação, reabilitar propriamente dito, preparação física envolvendo a performance. Hoje, em especial, quero falar com vocês sobre o setor estético, né? O setor estético é difícil de dizer o que é adequado, né? Porque a visão que nós temos do indivíduo hoje está relacionado esteticamente com a preferência dele. Então, vamos dizer que um Brasil colonial antigamente, um indivíduo mais gordo, mais cheinho, era sinônimo de saúde, né? Então, quando falamos disso, é difícil estabelecer um critério, um padrão, né? Por exemplo, nos anos 70, os ectomorfos, como vocês estão vendo na figura aí ao lado esquerdo do seu vídeo, era a forma física preferida daquela época. Numa forma geral, as pessoas procuram a academia de musculação, às vezes com o mesmo objetivo. Por exemplo, alguns clientes que são idosos vão por recomendação médica. Eles vão com essa recomendação médica falando que o médico prescreveu atividade física por conta de diversos problemas que está apresentado à saúde dele naquele momento. Um dos principais problemas associado à idade, né, é a sarcopenia, perda de massa magra, perda de massa muscular. E por conta da idade também, temos aí relações hormonais que faz com que aumenta a quantidade de tecido adiposo, de gordura acumulada desse idoso. Então, quando a gente fala que o idoso vai à academia buscando saúde, na verdade ele está buscando a mesma coisa que o indivíduo, por exemplo, jovem, que vai lá na academia buscando então um aumento de massa muscular, a hipertrofia, ou então não, associado à redução de percentual de gordura, diminuição aí da quantidade de tecido adiposo como um todo. E aí percebe que os objetivos iniciais dizendo que é saúde estéticos acabam se fundindo ao mesmo objetivo. Dessa forma, ambos estão procurando reduzir o percentual de gordura corporal e aumentar a massa muscular. Bom, mas tem algumas questões que eu quero levantar com vocês e eu vou discutir elas com vocês hoje. Essas questões são: a musculação pode auxiliar o ganho de massa muscular? A musculação pode auxiliar a redução de gordura sendo um treinamento de predominância anaeróbica e não oxidativa? O aumento da taxa metabólica de repouso pode estar associado a isso? Aproximadamente 120 calorias por dia a mais durante 12 semanas, mas só isso que realmente a musculação consegue prover aí de aumento? Conseguimos realizar treinamentos que atinjam bem os dois objetivos ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta muito interessante. Então, ou seja, eu consigo reduzir a massa corporal de gordura, né, massa gordura de gordura corporal, ao mesmo tempo que eu consigo aumentar a massa magra? Bom, as respostas para todas essas perguntas, a priori, é sim. Sim, podemos aumentar a massa muscular desse indivíduo com treinamento de força, com treinamento de musculação. Conseguimos também reduzir o percentual de gordura, né, com atividade, mesmo com atividade sendo predominantemente anaeróbica. E também, como já mencionei, aproximadamente 120 quilocalorias a mais a gente consegue agregar aí da taxa metabólica de repouso após 12 semanas de treinamento. Mas para atingir qualquer um desses objetivos, devemos associar isso à alimentação, os aspectos nutricionais. No entanto, não é possível, preste bastante atenção nesse ponto, não é possível atingir ambos os objetivos ao mesmo tempo. Bom, vindo por essa perspectiva, nós devemos então
entender todos esses aspectos antes de começar a prescrição. Mas ainda tem um ponto importante para ser comentado. As características individuais biotipológicas podem ser um fator limitante. No entanto, o aspecto nutricional associado diretamente aos resultados do treino de força ainda acaba sendo um dos mais relevantes nesse momento. Bom, pensando nisso, nós temos algumas recomendações. Para associar o treinamento de força e aos aspectos nutricionais, nós podemos fazer uma balança calórica chamada balança calórica deficitária, um déficit calórico, balança calórica neutro e balança calórica superaftária. Deficitária. Balança calórica deficitária é de até 1.000 calorias que você pode reduzir da sua alimentação, né? Reduzir 1.000 calorias, não podendo ultrapassar 1.200 do total, porque abaixo disso você precisa de um acompanhamento médico. O que isso quer dizer? Bom, se você tem lá uma taxa metabólica de aproximadamente 2.200 calorias, nós podemos reduzir 1.000 calorias da sua alimentação. Então, você vai ficar aí deficitariamente devendo 1.000 calorias para sua taxa metabólica, para sua sobrevivência natural do seu organismo, né? Então, ele vai ter que pegar aí de outros lugares, né? Normalmente da poupancinha, né? De energia que a gente chama aqui a gordura, o tecido adiposo, essas 1.000 calorias que você deixou de consumir. No entanto, se você tiver uma taxa metabólica de repouso de 2.000 calorias, nós só vamos poder reduzir 800 calorias para então compreender as 1.200 que é possível. Bom, balança calórica neutra. O neutro, como o próprio nome diz, é neutro. Ela é equilibrada. Você nem come a mais nem a menos do que você precisa. Então, se você tem uma taxa metabólica de 2.200 associada a todo o seu gasto energético total diário, é isso que você vai comer, 2.200. Nem vai gastar, nem vai consumir mais, nem vai consumir menos. No entanto, se você está pretendendo aumentar a massa muscular, qual que é a recomendação? A recomendação é que você agregue aí até 350 calorias, dizendo que isso daí é o topo, tá? É o limite de caloria que a gente pode associar ao treinamento e associar a alimentação de ingestão a mais de caloria. Mas é só isso? É só controlar a ingestão calórica? Ainda temos a relação dos macronutrientes, né? O que essa relação dos macronutrientes vem nos dizendo? Bom, a exemplo da quantidade de proteína que se deve ser ingerida. Nós sabemos que um balanço nitrogenado positivo vai auxiliar aí a ressíntese proteica, ao processo ribossomal. Isso vai te ajudar a gerar, por exemplo, a hipertrofia. Então, ter uma balança calórica é eficiente, mas eu tenho que associar alguns macronutrientes. Quais que são as recomendações associado ao consumo de proteína? Proteína, o consumo tem que ser de 1,2 a 1,8 gramas por dia. O excesso de proteína pode trazer risco à função renal? Olha, é difícil achar estudos que apontem diretamente isso, mas atualmente até 3 gramas ao dia está sendo indicado. Então, após associar isso à balança nutricional e aos macronutrientes, vale ressaltar o quê? Que para auxiliar tudo isso, nós precisamos então ter uma organização. Organização do quê? Tanto do treinamento quanto de como eu vou equilibrar a minha balança calórica, deficitária, neutra ou superaftária. E para essa organização, nós chamamos a planilha de organização de periodização. Periodização basicamente é nosso planejamento que nós vamos seguir à risca durante todo o período de treinamento. Então, ao realizar o ganho de massa muscular e reduzir gordura corporal, em momentos distintos. Não dá para fazer isso em momentos associados. Lembre-se que para reduzir o percentual de gordura, eu preciso fazer uma balança calórica deficitária. E ao contrário, quando eu quero aumentar a massa muscular, eu preciso fazer uma balança calórica superaftária. Bom, uma coisa interessante, quando a gente faz uma periodização, a gente pode, por característica, fazer oscilações de carga que a gente chama aí de volume e intensidade. E é o que distingue e especifica a periodização. Vamos utilizar aí como exemplo a periodização linear. 24 semanas, aproximadamente não, 6 meses. Qual que é o objetivo? Platô de treinamento e inflexão da curva. Tirar do platô de treinamento e continuar tendo os ganhos durante todo o período. Bom, periodização linear. O que apresenta os períodos transitórios para gerar novas evoluções? Sair do platô. Bom, temos vários motivos para utilizar uma periodização linear. Exemplo, o tempo de adaptação de cada estrutura no corpo é diferente.
Outro exemplo é o que se adapta mais rápido, por exemplo, o ventre ou tendão. Baixa na resistência dos tecidos. Então, o trabalho periodizado pode evitar, muito interessante isso, pode evitar tendinite, por exemplo, na cabeça curta do bíceps, bursite, epicondilite, uso excessivo dos flexores do carpo, periostite, choque na una. Então, qual que é a ideia? Quando a gente pensa em uma periodização, e aí tem os momentos transitórios, é os momentos no qual você reduz a carga de treino, na verdade a gente tira toda a carga de treino, no qual dá tempo das estruturas do nosso corpo assimilar toda aquela carga e equalizar. Por exemplo, o ventre do músculo, ele se adapta e se organiza melhor do que o tendão. Por ter um tecido conjuntivo, ele tem um tempo diferente de estruturação. Então, ao baixar a carga de treinamento, parar um pouco o treinamento, dá tempo desse tendão se regenerar e se igualar aí à força que o ventre muscular tem. Isso vai evitar, então, por exemplo, a tendinite, bursite, epicondilite, periostite e assim por diante. Então é muito importante ter esse planejamento. Qual que é a minha proposta inicial aí para vocês começarem a discutir e pensar sobre isso? Minha proposta inicial, como eu falei, 6 meses, 24 semanas. E aí, inicialmente, a ideia é o quê? Reduzir percentual de gordura. Então, normalmente, a redução do percentual de gordura está associada ao maior volume de repetições. E se eu tenho maior volume de repetições, lembrando que a balança volume e intensidade elas são interdependentes, se eu aumentei o volume, a minha intensidade vai cair. Então, olha aqui que interessante. O período introdutório, bem no começo do primeiro mês dessa nossa proposta, dessa periodização linear, é de aproximadamente 15 a 20 repetições, tá? Bom, nesse período, a sugestão é uma balança calórica neutra, ou seja, eu não vou nem comer mais nem menos do que eu preciso. Entrando no segundo mês, indo até praticamente no início do quarto mês, é a hora que eu vou começar a redução de gordura. Bom, seguindo a periodização linear começa com volume alto, vai reduzindo o volume durante o período e com isso a intensidade vai subindo. Então, seguindo essa proposta, eu coloquei aqui como uma referência de 10 a 15 repetições agora. Só vamos pensar no volume, esquecendo um pouco a carga nesse momento. Bom, a sugestão nesse momento é iniciar então uma balança calórica deficitária, de até 1.000 calorias a menos. Quanto tempo vou precisar para perder aí 1 kg de gordura, por exemplo? A gente já sabe por estudos que mais ou menos para reduzir 1 kg de gordura corporal está associado a 7.700 calorias. Então, pensando aí que eu vou reduzir 1.000 calorias ao dia, aproximadamente 8 dias, uma semana e um dia, é o suficiente para eu reduzir 1 kg de gordura. Bom, minha segunda proposta ali da periodização, né, é que a partir do quarto mês, né, após a primeira semana do quarto mês, nós começamos aí a aumentar a massa muscular, pensando que o indivíduo já perdeu bastante gordura corporal. Então, nesse momento, incrementamos o balanço calórico diária dele para mais, ou seja, superaftária, de até 350 calorias. Aí a pergunta que vamos fazer: pô, mas quanto tempo eu vou levar então para aumentar a massa muscular, pensando aí que eu incrementei 350 calorias ao dia a mais do que eu preciso, superaftária? Bom, mais ou menos é parecido a mesma conta que a gente faz para gordura. 7.700 está associado a 1 kg de gordura. Só que a gente só incrementou 350 quilocalorias. Então a gente precisaria aproximadamente 21 dias, quase um mês todo, para conseguir, se tudo der certo, se tudo correr de acordo e a contento com a periodização e o planejamento, 1 kg de massa muscular. Bom, aí fechando aqui o sexto mês, né? Vamos ficar praticamente 2 meses nesse período de ganho de massa muscular, fechando aí entrando no período transitório, no qual a gente vai entrar então numa balança calórica neutra, e a ideia é 2 semanas sem treinamento, como eu mencionei anteriormente, para equilibrar o tecido conjuntivo, para igualar o nosso organismo como um todo e evitar então ter possíveis lesões ou traumas. Bom, essa é a proposta da balança, da periodização linear, quando a gente começou o período iniciando pela redução de gordura e aumento de massa muscular. Mas e se eu quiser inverter, eu quero aumentar a massa muscular primeiro e reduzir gordura? É possível? Muitos de vocês vão falar assim, não é possível, porque numa periodização linear, eu tenho um volume alto e vai baixando esse volume durante a periodização.
E quando a gente fala em aumentar a massa muscular está associada entre 8 a 10, 12 repetições. Não dá para começar o período fazendo 10, 15 repetições para hipertrofia. Não, a ideia não é essa. A proposta da periodização está correta, é isso mesmo. Eu tenho que começar com volume alto, depois com volume baixo. Mas eu poderia, por exemplo, começar com 8 a 12 repetições, depois, de 12 a 15 repetições. Depois ir para o período de ganho de massa muscular, de 8 a 12 repetições. E depois ir para o período de perda de gordura, mantendo aí até 8 repetições. Aí você vai falar assim, mas isso não faz perder gordura. Por que não? Porque a perda de gordura está associada não com a intensidade só do treinamento, não só quanto a quantidade de movimentos que está sendo feito, mas está mais associado com a balança calórica que eu estou associando nesse período de treinamento. Então, se eu começar com a balança calórica neutra, depois uma balança calórica superaftária e posteriormente uma balança calórica deficitária, eu também vou conseguir reduzir o percentual de gordura da mesma forma do que eu estivesse fazendo mais repetições. Então entendam que no treinamento de força não existe essa questão de eu fazer 15 repetições, eu vou estar queimando mais gordura. Eu vou estar sim utilizando mais o metabolismo talvez oxidativo por conta do maior número de repetições, mas não está associado diretamente à perda de gordura a isso, tá? Duas coisas que vocês têm que levar aí em consideração e manter em mente. Primeira coisa, não é possível, isso aí fisiologicamente, primeiro contexto de qualquer fisiologia, não é possível eu começar a trabalhar os dois objetivos simultaneamente. Perder gordura e aumentar a massa muscular. Por quê? Porque catabolismo e anabolismo não acontecem ao mesmo tempo. Então eu vou ter que aumentar o consumo de caloria para aumentar massa muscular. E eu tenho que reduzir o consumo de caloria para reduzir gordura. Os dois juntos é impossível. Segundo ponto, eu posso usar a periodização, começar ela com aumento de massa muscular ou redução de gordura, não importando a ordem, o que vai determinar isso é a minha balança calórica, sendo superaftária ou deficitária. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Bye, bye!